Aleluia, graça e paz, tudo bem com vocês? Boa noite, pode se assentar. Obrigado, meus amados. Aleluia. Vocês estão bem? Cada vez melhor, né? Isso mesmo. Quero orar com você, para nós iniciarmos. Feche seus olhos. Pai, obrigado por estarmos aqui diante do Senhor, obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu Espírito. Nós te agradecemos por tudo o que temos e que somos. Sem o Senhor nada seria possível. Obrigado, nós nos lembramos de onde saímos, nós nos lembramos onde estávamos e onde estamos hoje, graças ao Senhor. Estamos avançando, melhorando, crescendo, porque é o Senhor que coopera conosco. É o Senhor que nos fortalece, a nossa força vem de Ti. Obrigado pela sua palavra ser ministrada, nós recebemos com mansidão, com corações abertos e corações sem resistência para aquilo que o Senhor quer colocar diante de nós essa noite, um banquete. Nós estamos prontos para esse banquete esta noite, Senhor. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo Espírito trazendo a revelação de tudo que será dito aqui. Espírito de sabedoria e de revelação. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Pedro, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Todos acharam? Amém. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Veja só, querido, graça e paz, né? São duas palavras muito poderosas que muitas vezes nós tratamos como um simples cumprimento cotidiano entre os cristãos, né? Graça e paz. Mas isso é dado a nós, isso é dado de uma forma generosa e isso é uma dádiva de Deus. A graça e a paz de Deus são coisas que nós desejamos muito, são coisas que nós queremos muito, são coisas que quando nós entendemos o valor que tem, a graça e a paz de Deus, isso muda todo o contexto, isso muda toda aquilo que nós entendemos quando nós lemos um versículo desse, né? Graça é o favor de Deus nas nossas vidas, não só para a salvação. E quando eu digo só, eu sempre gosto de falar que se fosse só isso já estava bom. Mas não é só para a salvação, é para tudo aquilo que nós precisamos. Tudo é o favor de Deus em todas as áreas da nossa vida. É o favor de Deus até quando você não sabe que Ele está atuando. É essa graça que está sobre nós. É esse favor que quando nós entendemos ela, com certeza ela fica mais atuante, porque é pela fé que ela atua. Amém? Por isso que fala que pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, existe a atuação da fé em todo o tempo. Mas eu quero falar sobre essas duas palavras aqui nesse contexto específico, sobre a graça e a paz de Deus, né? A Bíblia fala, Jesus ele fala que Ele nos dá a paz, não como o mundo nos dá, mas a paz dele que excede todo entendimento. Uma paz que nós podemos viver com ela bem, é a paz que supre tudo aquilo que a gente precisa. Quem não gosta de ter paz dentro de sua casa? Quem não gosta de ter paz nos seus negócios, no seu trabalho, paz com os seus filhos? A paz que Deus dá, mediante Jesus Cristo, é totalmente diferente. É uma paz que supre, que nos completa, que faz tudo por nós. Amém, queridos? E
a graça. Mas veja só o que está escrito aqui, ó. Esse versículo ele fala assim, que essa graça, ele está orando para que a graça e a paz nos sejam multiplicadas. Olha só, é bom, não é? Imagina uma multiplicação dessa graça e dessa paz. E ele não iria orar, o apóstolo Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele não ia orar isso aqui por orar. Sabe quando você não, outros, você não. Mas quando fala assim, não, eu te desejo que tudo vá bem. Não, eu desejo, o meu desejo para a sua vida é que tudo lhe vá bem em todas as áreas. Sabe, querido, isso não muda nada. Me perdoe falar se você acreditava que mudar, mas isso aí não muda nada. Você desejar que uma pessoa seja curada ou que uma pessoa vá bem na vida dela não vai mudar em nada. Só por você desejar. Amém? Existe algo que precisamos fazer, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, né, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo graça e paz lhe sejam multiplicados. Ele não está desejando isso para nós. Ele está orando e nos mostrando que isso é possível. E ele está dizendo como isso acontece. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É essa a forma. É desse jeito. Não é por ele estar desejando ou por ele estar orando para que isso aconteça. Somente. Ele está dizendo como isso vai acontecer. De que forma que isso acontece. Porque graça e paz na vida de todo cristão é muito boa. É bom demais. É mais do que o suficiente, eu diria. É completo e abundante em tudo aquilo que você precisa. Sabe, quando nós entendemos o poder da graça multiplicado em nossas vidas, ela te favorece em tudo, você tem sucesso em todas as áreas da sua vida. Além de você ter sucesso em todas as áreas da sua vida, ainda você tem a paz que excede todo entendimento, multiplicado em todas as áreas da sua vida. É isso que ele está orando aqui. É isso que ele está mostrando aqui. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. De que forma? Pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso conhecê-lo plenamente. Eu preciso buscar conhecê-lo plenamente. Plenamente. Veja só, se você quer isso aqui, se você deseja isso aqui, existe uma medida rasa, meia cheia e plena. É pelo pleno conhecimento que você acessa isso aqui. Graça e paz multiplicada é pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Aí sim, esse é o acesso. Essa é a forma de tocar nisso. Está aqui, sem mistério, aberto, pelo pleno conhecimento. Então, sabe, queridos, a maior parte, a parte mais difícil, Jesus fez por nós. Ele já fez por nós, a parte mais difícil. Só que existe uma parte nossa. A nossa parte é o interesse em conhecer o que Ele fez e ser aperfeiçoado nisso. Essa é a nossa parte. É o interesse em conhecer plenamente. Você pode ver que essa palavra pleno, ela aparece diversas vezes na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Por quê? Porque existe uma forma, é possível esse pleno conhecimento. Se não fosse, ele não diria que a gente poderia alcançá-lo. O que precisa é ter interesse da nossa parte em acessar isso, em conhecê-lo plenamente. Amém? Sabe? E por que eu estou dizendo isso, querido? Por quê? Porque isso, resumidamente, é acessar a sabedoria que vem de Deus.
Isso é acessar uma sabedoria que é dada a nós por meio de Deus, que vem dele. Isso aqui é a sabedoria de Deus, né? E sem essa sabedoria, né, sem esse conhecimento, essa sabedoria, esse conhecimento que vem de Deus, nós não podemos acessar o que Deus nos deu, o que é nosso. Por isso que muitas vezes nós vemos os cristãos ficando como a parábola do semeador, à beira do caminho, nas pedras, entre os espinhos e alguns, terra boa. Não é para ser assim. É para todos acessarem. É para todos conseguirem. É para todos conseguirem fazer. É para todos acessarem isso aqui, né? Senão não é possível, sem essa sabedoria, eu acessar, conhecer e conseguir o que é meu. E você conseguir o que é seu. Eu preciso buscar isso e eu preciso me interessar em conhecê-lo. E esse versículo tem sido dito aqui a alguns cultos, né? Vários cultos, eu diria. Buscar, conhecer e conhecer o Senhor, né? Buscar conhecê-lo e conhecê-lo cada vez mais. Não se contente só com uma coisinha. Porque senão você não vai ter acesso a isso. Você não vai ter acesso a essa plenitude e todo esse conhecimento, né? Eu quero te mostrar algumas coisas que, além de você não alcançar, né, se não acessar essa sabedoria, que está disponível. E eu vou te mostrar aqui que está disponível e plenamente dada para mim e para você. Gratuitamente, foi entregue assim, ó. Toma, é só você se interessar e buscar que você vai receber. Simples assim. Como eu falei, a parte mais difícil foi Ele que fez. Porque agora nós recebemos a plenitude, o Espírito Santo, todas as coisas. Então podemos acessar, temos livre acesso a essa sabedoria e esse entendimento. Vá comigo lá para Oséias 4:6, é outro versículo muito dito aqui. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha só o que está escrito aqui. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Olha só, que forte isso aqui, queridos. Não está dizendo que eles cometeram pecado, não. Está dizendo que está faltando conhecimento. E Deus não pode usar quem rejeita o conhecimento que vem dele. Quem não se interessa pelo conhecimento que vem dele. Ele está dizendo aqui, ó, eu os rejeitei, porque vocês rejeitaram o conhecimento que veio dele. Ele está deixando muito claro aqui. Ele não está usando meias palavras, não tem como não entender isso aqui, queridos, é muito forte. Não está dizendo que eles são pecadores, que eles queimaram fogo estranho lá, ou sei lá o que, está dizendo que eles rejeitaram o conhecimento. E por conta disso, Deus não pôde usá-los. Eles tinham chamado, eles tinham algo para fazer para Deus, algo poderoso lá, servir no templo como sacerdote, coisa que era selecionado. Sabia que você tem um chamado onde você é selecionado? Deus, Ele olha para você e Ele seleciona você. Mas olha só o que está escrito aqui. Sabe?
Eu os rejeitei para não ser mais sacerdote diante de mim, visto que vocês esqueceram da lei, visto que vocês não sabem o que está escrito, visto que vocês nem sabem o que está escrito, visto que vocês nem sabem o que está sendo dito na lei, nas Escrituras, visto que não sabe o que está sendo dito. Então não tem como usar, não tem como servir, não tem como fazer um bom trabalho. E trabalho que não é pleno, Deus não aceita. Ou é pleno, ou se é raso, mediano, Ele não quer. Eita glória! E se Ele não quer, a gente também não quer. Amém. Se Deus não quer, querido, por que a gente vai querer? Nós somos melhores que Ele? Pois é, Ele falou que não é para se fazer, que não é para querer, que não é para entregar coisas maiores, que não vai servir mais diante dEle. E se Ele está dizendo que é assim, quem somos nós para dizer o contrário? Porque muitas vezes eu preciso buscá-lo. E para isso eu preciso me interessar. E para isso eu preciso querer conhecer. Amém? Sabe, o conhecimento humano, primeiro ponto que nós precisamos colocar um fundamento bem forte, bem alicerçado. O conhecimento humano não é capaz de realizar o que Deus precisa que seja feito. Vou falar de novo. Acho que falhou aqui. O conhecimento humano não é capaz de realizar, o conhecimento que vem do homem, conhecimento que vem por aí, fora daquilo que Deus pode entregar, não é capaz de realizar o que Deus precisa que seja feito. Não é capaz. Vou te dar alguns exemplos. Curas milagrosas. É só pelo conhecimento que vem de Deus. Milagres. É só pelo conhecimento que vem de Deus. Prosperidade bíblica. É só pelo conhecimento que vem de Deus. Salvação. É só pelo conhecimento que vem de Deus. Restauração de famílias. De uma forma sobrenatural. Coisa que homem nenhum consegue restaurar, por mais estudioso que seja, é só pela forma do conhecimento que vem de Deus. Coisas que pessoas muitas vezes perguntam, como você conseguiu fazer isso? Por você ser um cristão. Já aconteceu isso com você? Como você consegue fazer isso? Como você teve êxito nisso? Ou de onde veio essa ideia? Coisas extraordinárias só pode ser realizadas pelo conhecimento que vem de Deus, pela sabedoria que vem dele. A sabedoria do homem não pode fazer nada extraordinário. Não pode fazer nada além daquilo que já foi visto. Se você folhear a sua Bíblia, querido, de capa a capa, principalmente quando chega em Mateus, nos Evangelhos, você vai ver ali inúmeros milagres que Jesus realizou. Se você for lá também no Antigo Testamento e ver as ações de Deus na vida das pessoas, nos ambientes, nas terras onde Ele passou, você vai ver inúmeras coisas extraordinárias que aconteceram. E eu já vi isso aí, querido. Raramente, se eu não me engano, 2 vezes só em toda a Bíblia, tem 2 milagres só que são semelhantes entre si. O resto é tudo coisa que nunca ninguém viu. Deus é um Deus criativo. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não precisa, Ele não é preso à esfera do tempo. Eu vou fazer de novo aquilo ali porque acabou a minha criatividade. Não. Ora é gospe na lama e passa no olho. Ora é vai andando que vai no caminho, ora é bota o dedo na orelha e depois na língua, e é mar que abre, e anda sobre as águas, e é desse jeito. Glórias a Deus, só Deus pode fazer essas coisas. E Ele deixou um livre acesso para eu e você ter acesso a essa sabedoria, e esse conhecimento, e esse poder, pelo pleno conhecimento. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento,
de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, essa sabedoria, ela não é e nunca poderá ser encontrada no mundo. Não é lá. Por isso, não encham os seus olhos com coisas que você vê que homens estão fazendo. É muito pouco perto do que Deus pode fazer. E muito pouco perto daquilo que você pode acessar. Muitas vezes essas pessoas, sabe, queridos, existe algo que se chama lei de Deus. Existem algumas leis espirituais que não podem ser mudadas, mas é uma lei espiritual, da mesma forma que existe a lei da gravidade. Ah, eu não creio na lei da gravidade. Ah, mas se eu jogar esse tablet aqui, ele vai cair no chão. Eu crendo ou não, ela existe. A lei da gravidade é uma lei. Existe a lei da fé. Amém? Existe a lei da generosidade. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E por que algumas pessoas que não estão dentro da igreja estão usufruindo disso e muitos cristãos muitas vezes não? Porque eles estão criando forma. Acho que não tinha nada mais valioso do que isso naquela época. Agora você pode colocar o que é valioso para você nos dias de hoje. Que porventura você pode estar buscando mais do que a sabedoria e o conhecimento de Deus. Mas ele está dizendo que o que vale, o mais valioso é buscar a sabedoria e o conhecimento dele. Dele. Não em outro lugar. E você não encontra isso no mundo. Você não encontra isso no mundo. Olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 1. Vá comigo lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 20. Hora da foto. Mas eu não posso olhar para a câmera. Eu estou saindo muito bem nas fotos ultimamente. Isso é sabedoria. Aleluia. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz assim: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Até aqui. Você prestou atenção nessa parte aqui do versículo 21? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, a sabedoria que vem do mundo não tem acesso a Deus. É impossível conhecê-lo pela sabedoria que vem do mundo. O mundo não consegue acessar. A sabedoria que vem do mundo não tem acesso a Deus. Não acessa o conhecimento e sabedoria que só vem dele. O mundo não consegue. Por mais que ele tente, por mais que ele busque, por mais que ele crie conceitos, por mais que ele crie teorias, teoria A, teoria Big Bang, teoria não sei das quantas, teorias, impossível conhecer a sabedoria de Deus por isso. E se você pegar Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 19, se eu não me engano, fala que o que de Deus teríamos que conhecer, precisávamos conhecer, o próprio Deus nos revelou, pelas próprias coisas que Ele criou. Ou seja, não está difícil encontrar, não. Mas no mundo a gente não encontra. Não conseguimos acessar. A sabedoria, eu estou dizendo, não das coisas criadas por Deus. Eu fico impressionado, sabe? Nós tivemos uma matéria na escola de ministros, que eu esqueci o nome dela, defesa da fé, como é que é, Eduardo? Apologética, defesa da fé. Sabe que o professor falou, tem que ter muita fé para ser ateu. E tem mesmo. Às vezes tem uns ateus que têm mais fé do que crente, parece. Porque é impossível você olhar para uma simples laranja, querido. Uma simples laranja e achar aquilo lá
achar que aquilo lá veio de uma explosão do universo. Não é possível. Porque olha só, olha o princípio. Dentro de uma laranja tem uma semente. Uma sementinha de nada, assim, ó, branquinha. Que se você jogar na terra, aquela semente lá dentro cria madeira, cria folha e cria mais laranja. Com mais semente. Veio de uma explosão? Não pode ser que alguém acredite numa coisa dessa. Você entende que a sabedoria do mundo não vai revelar Deus? E não vai permitir que você acesse Ele? Então nem busque Deus lá. Porque Ele não está lá. Em 1 Coríntios 3,19 fala assim, ó, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Amém? Agora vamos ver a fonte da sabedoria. Vá comigo lá para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 7. Diz assim: pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Fala, para a nossa glória. Essa sabedoria aqui é para a nossa glória. 8. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso, fala comigo, isso, a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que é isso? Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Que isso é isso que ele revelou? A sabedoria que estava oculta em Deus. É isso que ele revelou por meio do Espírito. A fonte está dentro de você. Isso que ele está falando aqui, ó, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Isso é essa sabedoria aqui que era mistério. Essa sabedoria aqui que é mistério até hoje para quem não tem o Espírito Santo. Essa sabedoria que até hoje é mistério para quem não busca a Deus, para quem não se interessa por Ele, mesmo estando dentro da igreja. É mistério, é difícil de entender, é difícil de compreender. Por que não está dando certo? Porque precisa buscá-lo. Porque Ele já está revelando, Ele já está mostrando isso para nós por meio do Espírito Santo. Não só por meio do Espírito Santo, mas também por meio do Espírito Santo. Ele revelou isso a nós, essa sabedoria que estava oculta em Deus, que Ele deu para mim e para a sua glória. Aleluia. É essa sabedoria aqui, que te leva nessa condição de glória, de plenitude, de multiplicação, em paz, graça, pleno conhecimento, sabedoria que vem do alto. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu. O mundo não tem a sabedoria que só Deus pode dar. Nenhum dos poderosos, por mais que encham os olhos das pessoas, por mais que pareçam que conquistaram grandes coisas, a sabedoria que vem de Deus só vem de Deus. E só é acessado por aqueles que o buscam, por aqueles que se interessam por Ele. Eu não estou dizendo que as pessoas não conseguem chegar em alguns lugares sem acessar essa sabedoria plena. É claro que elas conseguem. Nós vemos aí pessoas que conseguem algumas coisas, só que a plenitude é só pela sabedoria que vem de Deus. Sempre vai faltar alguma coisa, querido.
A sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo, a força do braço, ela leva as pessoas até algum lugar. Mas sempre vai faltar alguma coisa. Eu fiquei sabendo de uma história ontem, conversando com o pastor Emílio, que eu desconhecia. Quem é que já ouviu falar de Elon Musk? O homem da Tesla lá, o cara do X, do Twitter e tal. Quem acha que esse homem aí tem uma vida de sucesso? Ergue a mão que eu quero ver. Não precisa ter vergonha, não. Quem acha que ele tem uma vida, tem sucesso naquilo que ele empreendeu? Não, é inegável que ele tem. É inegável que ele tem sucesso. Sucesso financeiro, que é onde as pessoas mais fixam os seus olhos muitas vezes. É inegável que ele tem sucesso financeiro. Mas você sabia que o filho dele cortou fora o sexo? E odeia o pai. A ponto de Elon Musk falar assim: eu tinha um filho, mas ele morreu. Você entende o que eu estou falando sobre sabedoria de verdade? Sobre conhecimento pleno, de graça e paz, que só pode ser multiplicado pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não quer que você seja bem-sucedido em uma área. Ele fez tudo para você ser bem-sucedido em todas as áreas. Não só em uma. Isso não é ser pleno. Isso é ser mediano ou raso. Pleno é só em Deus. Entenda o que eu estou te falando. Plenitude é só em Deus. Por mais que você se esforce, você vai conseguir coisas, mas plenitude é só em Deus. Só Ele pode dar. 1 Coríntios 2,12, continuando aqui, fala assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, esse é o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. Você recebeu a maneira e o poder de acessar essa sabedoria pelo Espírito Santo de Deus. Ele não só te deu a condição, ele te deu o modo de pegar. Ele não só resolveu o seu problema, mas ele fez com que você tenha pleno acesso a isso, gratuitamente. Gratuitamente. Sem ter que pagar promessa, sem ter que fazer campanha, gratuitamente. Pelo Espírito que vem de Deus. Quantos sabem aqui qual é a maneira de se encher espiritualmente? Até transbordar. Está escrito aqui, ó. Cantando, salmodiando, orando em línguas, dando graças continuamente a Deus. Você tem feito isso? Glórias a Deus. Tem praticado isso? Essa é a fórmula de acesso da sabedoria. Sabia que o único dom que edifica você mesmo é oração em línguas? O apóstolo Paulo fala assim: eu dou graças a Deus por orar em línguas muito mais do que todos vocês. Que ferramenta que Deus nos deu e nós muitas vezes usamos pouco. A oração em línguas é o único dom que edifica você. Todos os outros é para o próximo. A oração em línguas é para você. Enchendo-se do Espírito. Ficando embriagado pelo Espírito. Como está escrito lá em Efésios. Aleluia. Versículo 13. Olha só o que ele fala aqui. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Sabia que você é um espírito? Glórias a Deus. Então, para ter acesso
as coisas espirituais. O seu espírito precisa de coisas espirituais, de sabedoria espiritual. Teu espírito não precisa nem quer. Ele não compreende sabedoria mundana. O que compreende sabedoria do mundo é a alma, muitas vezes, se ela está inclinada para a carne. Agora, o seu espírito só acessa a sabedoria do espírito. Aquilo que pelo espírito é dado, conferindo coisas espirituais com espirituais, não com carnais. A Bíblia fala, aqui mesmo nesse contexto de Coríntios, fala que o homem carnal não entende as coisas espirituais. Lhe parecem loucura. Não dá para compreender. É só pelo Espírito. Mas o Espírito tem que estar apto a acessar essas coisas. Tem que ser um ambiente natural para ele. Não pode ser um esforço. Não pode ser um negócio muito mirabolante, a ponto de eu não saber o que eu faço ali, naquele ambiente de oração. Quando eu tranco a porta do meu quarto e me coloco ali, parece um fardo, é enfadonho, eu não vejo a hora de terminar. Eu programei ficar ali 15 minutos, fiquei 35 segundos, parece que eu estou até desnutrido já, de tanto que eu fiquei lá. Por quê? Porque é um peso, é ruim, não é bom. Não deve ser assim. Porque a única forma de acessar coisas espirituais é com o Espírito. E ele não pode, não pode estar mais forte as coisas afloradas a ponto de neutralizar ele, a ponto de não conseguir ficar ali. Porque é o único jeito, um dos. E eu te digo, é desse jeito aqui que a revelação dos detalhes vão acontecer. Daquilo que muitas vezes você está esperando, buscando, esperando uma resposta, um testemunho. É ali onde o Espírito vai trazer essa lapidação. A palavra, ela precisa estar bem perto de você, na sua boca e no seu coração. Mas você já viu na Bíblia que tem coisas que a Bíblia não fala claramente. Ela fala que você vai ter ajuda, ela fala que Deus está cooperando para isso, para você ter um bom emprego, para você morar numa boa casa, ter um bom carro, mas ele não diz, a palavra não diz explicitamente que emprego você tem que ter. Qual casa você tem que morar, que cidade você tem que se mudar. Ela não fala com clareza. É o Espírito que vai trazer essa nota. Os detalhes vêm pelo Espírito, em concordância com a palavra que já está dentro de você. Você entende que a parte mais fácil ficou para nós? A cruz não foi nossa. A nossa parte é o interesse. É a busca. É o desejo. É querer crescer em Deus. Querer acessar isso. Ter um desejo ardente para fazer isso aí mesmo, para querer isso aí. Aleluia. Né? Olha o que Tiago 1,5 fala. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1,5, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai ou pedi a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Olha, Deus ele tem alegria em te dar sabedoria. Eita, achei que você fosse ficar mais feliz com isso. Deus ele tem vontade, ele se alegra em te dar sabedoria. Se você pedir, ele não vai ficar triste. Ele não vai ficar irritado. Ele quer te dar. Tem uma versão que fala, essa daqui, concede liberalmente. Sabe, sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de restrição. Peça, querido, peça, mas peça com gosto. Mas peça muita. Só que ele está dizendo aqui, peça com fé. É aquilo lá. Eu pedi, eu já agradeço, porque ele me deu.
não preciso sentir um arrepio, não preciso tremer as pernas. Se quiser dar uma corridinha, dar uns pulos, fica livre, querido. Fica livre. Você é livre. Mas se não aconteceu, não precisa. Deus deu e ponto final. Pediu com fé, recebeu, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Ele quer que você tenha essa sabedoria. Ele quer que você acesse essa sabedoria. Ele quer que você pegue pela fé aquilo que Ele pode te dar. Aquilo que homem nenhum pode te dar. Aquilo que ensino nenhum pode te dar de frente dele. Ele quer te dar. Ele quer que você tenha. Peça sabedoria para cuidar dos seus filhos. Peça sabedoria para os seus negócios. Peça sabedoria para a sua empresa. Peça sabedoria para o seu ministério. Peça sabedoria para aquilo que você precisa. Para o seu casamento. Peça sabedoria se você precisa fazer algum negócio. Peça ao Senhor e receba, se alegre. Já agradeça e fala, obrigado, Senhor, porque agora eu tenho o que eu preciso. Peça e receba. Aleluia! É isso mesmo, peça e receba. Já pede e fala, Senhor, preciso resolver isso aqui. Eu quero a sua sabedoria, o que o Senhor tem para me dizer. E obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, porque eu já me alegrei, vai ser resolvido. Tá fácil. Tá fácil. Porque Ele já vê todas as coisas, Ele foi no futuro, voltou no passado, Ele caminha, querido, ele é atemporal. Deus, Ele vê todas as coisas. Deus não tem presente, passado e futuro. Deus, Ele vê as coisas como se fosse uma linha. E você que está no rema, daqui a pouco você aprende isso. Se você não aprendeu ainda, rapaz, quando eu aprendi isso aí, e queridas, rapazes e queridas, eu fiquei assim, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu lembro até hoje, foi o pastor Beto Gomes que deu aula para nós, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele falava engraçado, meio puxado. Ele falava como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Um homem do Senhor. Ele falou, ele fez, eu acho, pelo que eu me lembro, ele colocou uma linha no chão assim. Né? E ele falou, isso daqui é a tua vida. Deus, Ele vê desse jeito. Ele vai lá, para a gente entender como que é. Não tem tipo aquele negócio, ixi, Deus precisa esperar para ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos. Deus não tem isso não. Ele vai lá, aí você está orando aqui, já revela, porque Ele já foi lá e viu. Ele é atemporal, Ele sabe todas as coisas. Ele não tem início, meio e fim. Ele simplesmente é. Ele é o grande eu sou. Ele não é conhecido por um dia eu fui, ou serei, Ele é o eu sou. Então Ele vê tudo assim, ó. Ele é onipresente, onipotente, onisciente e presciente. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Então peça sabedoria a esse Deus. Peça e receba. Aleluia. Provérbio 16:16. Vá comigo lá, eu quero que você veja esse versículo. Provérbios capítulo 16, versículo 16. Provérbios 16:16 diz assim: é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Não podemos entender esse versículo de forma errada. É claro que ele está falando da sabedoria que vem de Deus. Está na Bíblia isso aqui. É lógico que não é outro tipo de sabedoria. É esse, de Deus. Ele não ia pedir, ele não ia falar na Bíblia dele, no livro dele, inspirado pelo Espírito Santo, para você buscar sabedoria em outro lugar, que ele não diria onde. É claro que é daqui. É essa sabedoria que você precisa querer conquistar. É melhor conquistar essa sabedoria que vem de Deus do que o ouro puro. É mais proveitoso saber o entendimento do que a prata mais valiosa. A sabedoria, o conhecimento e o entendimento que vem da parte de Deus. E está tão simples de encontrar, querido. É só você ler a sua Bíblia e orar. E você vai obter.
orar com entendimento, orar em línguas, principalmente em línguas. É muito fácil conseguir isso. É muito fácil conseguir isso, querido. Fácil que eu digo é que o único esforço é que você só vai precisar fazer isso. Vai precisar, é claro que vai ter uma dificuldade aí, né? De você vencer a tua carne, de você sujeitar a tua carne, a obedecer e você falar, eu vou ficar aqui orando. Aqui orando, eu preciso disso. Os cristãos, eles precisam compreender que eles precisam disso. Porque senão eles vão andar desnorteados. Eles vão andar desnorteados, desorganizados, fazendo as coisas assim, vendo se dá certo, tentando ver se dá certo. Não é para tentar ver se dá certo. É para fazer o que Deus falou para fazer e ver que dá certo. Não existe plano B, não é por tentativa e erro. Se fizer o que Deus falou, vai dar certo. Ele já disse que é assim. Não precisa se frustrar. É lógico que existe uma maturidade, um caminhar, até nós chegarmos nesse nível. Mas sabe, quanto tempo ainda vamos perder para chegar nesse nível? Quanto tempo ainda vamos frequentar cultos e vamos estar dentro da igreja sem chegar nesse nível que é tão fácil e tão acessível para nós? Que é onde você se debruça diante da palavra, coloca uma disciplina de pelo menos 30 minutos de leitura bíblica e 30 minutos de oração para começar. Será que vai lhe custar tanto, querido? Eu te garanto que o preço que você vai pagar fazendo isso nem se compara à recompensa que você vai ter. É incomparável o que vem de Deus. Por isso que ele fala que é multiplicada. Graça e paz vos sejam multiplicadas, só porque você quis conhecer Deus e Jesus. Pelo pleno conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A recompensa é muito maior. Olha só o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Dá tempo. Vá comigo lá. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Colossenses 2,3 diz assim, ó. Nele quem? Jesus. Jesus. Olha o que está escrito aqui. Nele, em Cristo Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Jesus e a palavra são um. São o mesmo. Hã? Jesus e a palavra são o mesmo. Aí, nessa palavra aí que está na sua mão, tão acessível para você, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas quem sabe, nós lemos aqui, que Deus revelou a nós. Ela está oculta para quem não busca. Ela está oculta, paradinha ali, para quem não lê. Ela está oculta para quem não acessa. Mas a partir do momento que você acessa, ela é aberta, porque lembra que nós lemos que todos os mistérios, isso foi revelado, toda a sabedoria de Deus para nós. Por meio do pleno conhecimento de Jesus Cristo, por meio do Espírito. Você entende? Deus nula revelou pelo Espírito. E palavra e Espírito andando junto. Acesso aberto a todo conhecimento e toda a sabedoria de Deus. Eu vou ler o último versículo aqui, se não precisa abrir, está em 1 Coríntios 2,6, se você quiser abrir, mas é 1 Coríntios 2,6. Olha só o que fala aqui. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era,
ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Olha só. Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, desse mundo, ou das coisas que estão aqui. Uma vez eu perguntei para os jovens, né, se eles sabiam que era cultura inútil. Eles falaram, não. Sabe o que é cultura inútil? É saber o nome dos Transformers, é saber o nome lá dos personagens do Game of Thrones, é saber algumas coisas aí que não vai te ajudar em nada, que não serve para nada. É saber a tabela do Campeonato Paulista, meu Deus do céu. Meu Deus. Do Campeonato Brasileiro. Quem que está rebaixado, quantos gols tem, qual que é o próximo jogo. Isso é tudo cultura inútil, isso é sabedoria que não serve para nada. Não serve para nada isso aí. Em vez disso, você devia se dedicar a isso aqui, ó, a Bíblia. Isso aqui vai te trazer benefício. Isso aqui vai te trazer benefício. Essa sabedoria aí não serve para nada. Por isso que fala aqui, ó, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Se você tiver maturidade, você vai entender o que eu estou falando e vai começar a dar mais valor em leitura bíblica e oração. Senão você vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Porque é entre os que têm maturidade, e isso você precisa desenvolver. A sua maturidade, o seu desenvolvimento é responsabilidade sua. Está disponível, Deus já deu. Entregou nas suas mãos, você precisa fazer alguma coisa com isso. Nós precisamos fazer. Olha o que ele fala aqui, ó. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Estava, agora está livre e disponível para mim e para você. Glórias a Deus, querido, se interesse por isso. Você precisa disso, nós precisamos disso. É essa sabedoria que muda a sua vida, é a sabedoria que te leva do ponto A ao ponto B e faz você chegar lá. Você não para no meio do caminho. Você sabe o que tem que fazer. Você busca forças ali. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios 6:10. Você tem que saber de onde você tira a força. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não é correr para o gerente do banco, não é correr para o vizinho. É se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É essa a fonte. É esse o lugar de intimidade onde a sua primeira busca vai acontecer. É Ele o primeiro que você vai buscar para conversar. Conhece? Consegue compreender? Amém. Então busque esse conhecimento plenamente. Não aceite menos do que isso, querido. Quando eu me converti, eu falei para o Senhor, sabe? Eu não quero ser um crente raso, não. Eu não quero ser um crente comum, não. Eu não aceito isso, não. Eu quero realmente viver e fazer as coisas do Senhor, mas com força. Não é de qualquer jeito, não. Não é qualquer coisinha, não. Eu quero, viu? Eu quero. Aleluia. E eu vou terminar com isso. Não vou falar isso, não. Eu vou terminar que você leia a sua Bíblia e ore bastante. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Encha-se dessa palavra e depois vai orar para você ver o tipo de revelação que você vai ter. As estratégias que Deus vai te dar. Queridos, Ele vai te falar coisa que você fala, não. Como que eu não vi isso antes? É claro que você não vê. Não tem como a gente ver. É Ele que vê lá, foi, voltou e falou para você e você fez. É só acessar. Ele é bom. O Donizete pregou que Deus é bom. A Dani pregou sobre resistência. Fica firme, querido. Entenda esses princípios. Você está sendo muito bem alimentado.
Se você colocar isso em prática, é uma fórmula do sucesso. A sabedoria é tudo que você precisa e ela está contida aqui na Bíblia e revelada pelo Espírito. Você tem a fonte de poder dentro de você. Amém? Fique de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe, leia bastante. Tenha o hábito de ler a sua Bíblia. Leia mesmo, querido. Aproveite o seu tempo. Hoje está muito simples, né? Tem a Bíblia em áudio, tem um monte de coisa aí. Ore. Tem pessoas que falam gaste tempo com Deus. Eu jamais vou falar isso. Ganhe, invista tempo em Deus. Invista tempo em Deus. É garantia de sucesso. A sabedoria que vem de Deus é garantia de sucesso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua igreja, com um coração íntegro e receptivo daquilo que o Senhor tem para ela. Obrigado pelo seu alimento espiritual que o Senhor nos deu, Pai. Saímos daqui mais fortes, saímos daqui com mais entendimento. Eu declaro, Senhor, eu declaro avanço, eu declaro pessoas se debruçando, esses meus irmãos buscando a plenitude do conhecimento que vem de Ti. Nós entendemos o que o Senhor nos passou. Nós sabemos do seu cuidado para conosco e do quanto o Senhor quer nos ver crescer e desfrutar de todas as conquistas de Cristo naquela cruz. Obrigado por nos alertar, obrigado por nos estimular ao crescimento e por nos amar a ponto, Senhor, a ponto de nos fazer avançar para o sucesso pleno que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço em concordância com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.